Bom, os cristais CCC, apesar deles apresentarem alta simetria, como os cristais CFC, eles têm o comportamento de movimentação e discordância deles bem mais complexo do que o CFC, por conta, em parte por conta da estrutura não ser tão compacta que nem a do CFC. Tá? As posições atômicas no CCC fazem com que, e o arranjo atômico faz com que as discordâncias tenham um comportamento muito particular nesses cristais, em comparação ao que a gente viu com o CFC e HCP também. A gente viu então rapidamente naquela primeira aula que o nosso vetor de Burgers mais comum seria paralelo aí à minha direção compacta, que é a diagonal do cubo, ou seja, metade do 1, 1, 1, né? Vai ligar aí dois átomos equivalentes. Mas a gente viu que a questão do plano que essas discordâncias vão se mover é um pouco mais complexa, né? Então vamos ver isso um pouco mais a fundo. O nosso plano mais compacto é o 1, 1, 0, são os da família 1, 0, né? Então eu teria 6 aí planos de escorregamento, cada um contendo duas linhas de discordância, ou dois vetores de Burgers aí, né? Duas discordâncias com possíveis vetores de Burgers diferentes, mas eu também tenho escorregamento possível nos planos 1, 2, 3 e 1, 1, 2, né? Nessas duas famílias de planos. Então, vamos pegar uma discordância específica. Então, vamos escolher aqui uma discordância 1, 1, por exemplo, e pensar em quantos planos de escorregamento diferentes essa linha de discordância conseguiria escorregar, né? Pensando que ela é uma linha de discordância em hélice. Bom, se a gente considerar só os do tipo 1, 1, 0, a gente tem 3 diferentes planos da família 1, 1, 0 que essa discordância 1, 1, 1 conseguiria escorregar, né? Então são esses planos azuis aqui. Além desses 1, 1, 0, a gente tem para essa mesma linha de discordância 1, 1, 1, 3 planos possíveis da família 1, 1, 2, que eles estão mostrados aqui em roxo. Então, se a gente considerar só esses dois sistemas, esses dois planos de escorregamento mais prováveis, a gente já tem 6 planos diferentes que a minha linha de discordância hélice aí conseguiria estar escorregando, tá? Agora, se eu ainda incluir os do tipo 1, 2, 3, eu adiciono, mas se a gente olhar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, que aqui seria a continuação deles, a gente teria um total de 12 planos de escorregamento para essa linha de discordância escorregar. Então eu tenho muitas possibilidades de escorregamento. É muito diferente do que a gente viu para o CFC e para o HCP, que eram muito mais restrito esse número de sistemas de escorregamento, de planos de escorregamento. Cabe notar que, em geral, esse aqui é o plano com escorregamento mais fácil, né, por ser o plano mais compacto, mas principalmente o 1, 2, muitas vezes ele está ativado também, assim como 1, 2, 3, mas o que vai influenciar quais planos vão estar ativados? Coisas como composição, a temperatura, em geral, quanto maior a temperatura e menor a taxa de deformação, mais sistemas possíveis eu tenho ativados. Então, em altas temperaturas especialmente, eu vou ter vários desses planos ativados. Quando eu vou para menores temperaturas, pode ser que eu fique mais restrito, por exemplo, a somente o 1, 0. Bom, com todas essas possibilidades, então, para a minha linha de discordância escorregar, se a minha linha de discordância está com uma mobilidade boa, e ela então vai ficar alternando o escorregamento entre todos esses planos. Então o resultado é quando a gente olha a superfície de um cristal CCC deformado, a gente vai ver essas linhas todas onduladas, né? Como se fossem, leva esse nome de pencil glide, que fica com essa ideia, parecendo um amontoado de lápis, né? Que cria essas bandas aqui todas onduladas. Então as nossas bandas de escorregamento aqui nos cristais CCC vão ter mais ou menos essa cara. Agora, o grande problema das linhas de discordância nos materiais CCC, né, que por essa análise até agora dá a impressão que seriam materiais extremamente dúteis, está nas discordâncias em hélice especificamente. A gente não tem nenhum grande problema com as discordâncias em cunha. Tá? Elas têm um comportamento muito parecido com o que a gente viu para as discordâncias em materiais CFC,
mas as linhas de discordância em hélice têm um caráter especial. Então vamos olhar um pouco para a estrutura do CCC para a gente entender o porquê. Acho que o melhor jeito então de explicar o problema que a discordância em hélice tem no CCC é a gente fazer uma visualização aqui tridimensional no Vesta de como que é essa estrutura dos planos 1, dos cristais CCC. Então tá aqui, a gente fez uma supercélula do cristal CCC, então tá aqui, essa aqui seria uma célula unitária fundamental, então dá para ver aqui o átomo que estaria no centro dela, a gente triplicou aqui essa célula em todas as direções, então ficamos com uma supercélula aqui, que facilita a gente visualizar então essa discordância CCC. Então, se a gente estiver olhando na direção 1, a gente vai estar olhando exatamente nessa direção aqui, a gente vai ver esse padrão hexagonal aí dos átomos, só que fica muito difícil da gente ver a estrutura dos planos só dessa forma. Então, se a gente for lá e traçar vários planos 1, a gente consegue ver que esses átomos que a gente vê como hexágonos aqui, na verdade, eles não estão no mesmo plano. Então, se a gente virar aqui, a gente consegue ver melhor. Então, olha, a gente está vendo esse átomo aqui e esse átomo aqui, que pareciam estar num hexágono, na verdade eles estão em planos diferentes. Esse está nesse plano que eu estou mostrando como azul, esse está nesse plano mostrado como amarelo. Tá? Então a gente tem 3 tipos de planos, que aqui eu estou com diferentes cores, um azul, um amarelo e o verde, que a gente consegue ver que cada um vai ter átomos em posições diferentes. Ó, tá vendo que os dois aqui verde são os dois que caem um exatamente em cima do outro, na hora que a gente olha aqui na direção 1, né? Então, quando a gente pensa aqui num desses hexágonos aqui, na verdade isso daqui está mais ou menos na forma de uma espiral, e para isso eu destaquei esses átomos aqui em amarelo que vocês conseguem ver. Então, esse átomo e os dois estão no plano azul, que é o que a gente vê de cima, um cai exatamente em cima do outro, os dois estão no plano azul, e percebe que os outros dois, eles fazem como se fosse uma espiral ao redor. Então, esse aqui a gente sobe B sobre 3, né? Isso tudo aqui é um B, então daqui até aqui tem B sobre 3, daqui até aqui tem B sobre 3. Então, esses planos que a gente vê aí, na verdade, na forma de um hexágono, cada um está numa altura B sobre 3, acima ou abaixo do outro. Tá? Então isso é importante porque a nossa discordância em hélice, então ela vai ter o vetor de linha dela e o vetor de Burgers exatamente nessa direção que a gente está olhando. Então a minha discordância em hélice vai adicionar aqui um vetor de Burgers total nessa direção. Então esse material vai ter essa deformação extra de um vetor de Burgers nessa direção aqui que a gente está visualizando. Então essa deformação aí, esse movimentação que ele causa, ela vai ter que ser acomodada por essa estrutura aqui, que tem essa estrutura em espiral aqui que a gente está vendo, né? Essa hélice subindo aqui, que a simetria desse eixo de zona aqui, ela é ternária, né? A gente consegue ver aqui pelos triângulos que a gente está vendo aqui dos planos, a gente consegue, por exemplo, se a gente pegar esse plano azul aqui, a gente consegue ver a simetria de 3 ali certinho, né, formando esse triângulo. Vamos pegar esse amarelo aqui de baixo, tem um outro triângulo ali, então essa simetria é ternária. Se a minha discordância, então, quando ela estiver relaxada, ela vai querer seguir essa simetria aqui. Mas na medida que eu aplico tensão, a gente já vai ver o que acontece. Bom, então com base no que a gente viu, se eu olhar então aqui na minha direção 1, cada átomo aqui de uma cor é um átomo em um plano diferente. Quando eu coloco aqui a minha linha de discordância em hélice, essa região aqui, né, a gente vai ter que adicionar uma deformação inteira de um vetor de Burgers saindo da tela aqui apontando na nossa direção. Então isso tem que estar acomodado entre todos esses átomos de algum jeito. O que essa figura então está tentando mostrar é o deslocamento que cada átomo sente quando o núcleo da discordância está presente nessa posição. Então, essa soma total aí vai dar um vetor de Burgers, né? A discordância está colocando um vetor de Burgers aí, e percebe que para
olhando nessa direção para ele seguir essa simetria ternária, essa distribuição aí tem que ser um tanto quanto complexa, né? Ela tem que ser tridimensional. Isso faz com que essa distribuição tridimensional, que era característica da discordância em hélice, a discordância em cunha tem uma distribuição bidimensional, faz com que movimentar essa linha de discordância seja muito mais difícil. A gente tem que comprimir de novo essa linha de discordância ou modificar ela com algum perfil muito heterogêneo, que é o que essa imagem da direita está tentando mostrar para a gente, para que essa discordância consiga pular de uma posição da rede para uma posição do lado. Então, isso é, de novo, cálculo que envolve estrutura do núcleo, não envolve puramente a teoria da elasticidade, né? Então, muita simulação atomística tem sido feita até hoje em dia, tem muita coisa saindo. Então, aqui até tem um artigo de uma revista da Nature aí de 2 anos atrás, que para tentar entender como que é essa estrutura, exatamente essa distribuição aqui de deformações nessa estrutura, porque isso influencia a coisa mais importante para esses materiais do ponto de vista de propriedades mecânicas, que é a tensão de Peirce dessas discordâncias. Né? Como eu disse, as discordâncias em cunha não tem problema de mobilidade, então com pequenas deformações elas vão embora. Mas se a gente pensar, por exemplo, numa fonte de Frank, a gente não precisa movimentar só as discordâncias em cunha. Para deformar o material, a gente precisa movimentar as duas. Então, as discordâncias em hélice, elas estão sempre barrando e limitando o comportamento, a deformação de metais CCC. Tá? Então, a gente tem esse núcleo aqui, que ele então vai ter essa distribuição tridimensional de deformações, né? Ela tem que assumir essa deformação tridimensional porque a discordância tem que manter essa simetria threefold. E com base nessas simulações, o pessoal chegou à conclusão que na grande maioria dos casos, o núcleo assume uma configuração mais ou menos assim, que é chamada de não degenerada. Esse não degenerada, ela significa que ele mantém a simetria, não só essa ternária aqui dessa direção que a gente está vendo, mas também as simetrias binárias aqui dessas direções 1, 0, menos 1. Então, se vocês fizerem alguma aula de cristalografia, vocês vão ver que esse eixo tem que ter uma simetria binária. Então, essa linha de discordância aqui, que é chamada de não degenerada, é a que a maioria dos metais vai apresentar. O que isso faz, então, é se essa linha de discordância estiver aqui em uma certa posição e ela quiser sair daqui e se mover para o lado, ela vai ter uma barreira energética muito grande. Então, essa barreira energética aqui, ela também vai estar presente em materiais CFC e materiais CCC, a barreira de Peirce aí, que vai dar tensão de Peirce, né, que a gente tem que aplicar para romper a resistência da rede. Mas no caso específico das discordâncias hélice dos CCC, essa barreira é muito grande. Então, o que a discordância acaba fazendo para conseguir propagar aqui, romper essa barreira, primeiro, se ela tiver, quanto maior a temperatura, menor a taxa de deformação, mais fácil vai ser, porque parte dessa energia aqui vai poder ser fornecida de forma térmica, né? Então, isso vale tanto para a temperatura, taxa de deformação, ou seja, a resistência mecânica aqui, esse mecanismo aqui, vai ser muito influenciado pela temperatura. Mas o que essa discordância faz aqui para tentar romper essa barreira de uma maneira um pouco mais fácil, ela não vai pular tudo de uma vez. A gente viu que, por exemplo, o material se propaga por deformação por linha de discordância e não movendo uma camada atômica tudo de uma vez, porque é mais fácil você pagar essa energia parcelada do que pagar tudo de uma vez. Né? A mesma coisa se aplica aqui. Então, se essa linha de discordância quer sair dessa posição e ir para a posição adjacente, é mais fácil ela mover um pedaço dela primeiro. Tá? Então, isso aqui é exatamente uma posição, né? ela pulando uma distância aqui para o plano adjacente. Então, é mais fácil ela mover parte. Então, ela rompe essa barreira em parte da linha de discordância. Então, se a gente se lembrar, a gente está olhando aqui no plano de escorregamento. Então, essa
essa linha de discordância, na verdade, o que ela está fazendo é criando duas dobras aqui no sistema, né, nela, no sistema de escorregamento dela. Não é um degrau, porque está no sistema de escorregamento. E aí, se essa discordância, então, quiser terminar o movimento daqui para cá, a gente só tem que propagar essas dobras lateralmente, né? Que se a gente, então, se lembrar, as dobras vão ser móveis, essa linha de discordância, então, vai conseguir se propagando por esse mecanismo de dobras duplas. Tá? Isso, na verdade, não é exclusivo de materiais CCC, sempre que a gente tem uma barreira de Pyros muito grande, a linha de discordância pode usar desse artifício, mas é uma coisa que é muito importante se a gente quiser, por exemplo, fazer um modelamento preciso da resistência mecânica desses materiais. Tá? Uma outra coisa que caberia aqui mencionar desse quesito da tensão de Pyros é que a gente viu que a lei de Schmidt se aplica, que significa que a linha de discordância vai sempre se mover no plano de maior tensão resolvida. Como aqui a gente tem vários sistemas de escorregamento possíveis e aquela simetria que a gente viu ternária da linha de discordância, o que ela faz é que o ambiente que a linha de discordância vai enxergar quando ela se movimenta em uma direção é ser diferente do que ela vai enxergar se ela se movimentar na direção contrária. Então, isso cria o que a gente chama de assimetria de movimento. Então, é mais fácil, por exemplo, se a gente tiver um monocristal, pode ser mais fácil a gente deformar ele em tração do que em compressão. Uma coisa que geralmente não acontece em outros materiais, né? A tensão resolvida vai ser a mesma lá, se você pensar positivo ou negativo. Então, ela não vai ter essa simetria na maioria dos casos. Mas no caso dos materiais CCC, a gente tem também essa simetria de tensão, de tração, compressão. Bom, então o resultado disso tudo, como a gente falou, é que a resistência mecânica do meu material CCC vai ser extremamente dependente da temperatura, esse mecanismo aí, né? Então, as minhas linhas de discordância em baixas temperaturas vão ter mobilidades muito baixas. Em alguns materiais, essa tensão de Pyros aqui pode ser 1, 2 ordens de grandeza maior do que a gente viu em materiais CCC e HCP, pode chegar em várias centenas de megapascal, né? Isso aqui, a tensão resolvida para mover uma linha de discordância, mas a temperatura vai ajudar isso substancialmente, né? Então, esse processo da nucleação de dobras duplas é termicamente ativado. Quanto maior a temperatura, mais fácil disso acontecer. A gente vai falar bastante sobre ativação térmica em uma aula mais para o fim do curso. Aqui eu só queria ressaltar, então, esse comportamento que é muito característico, muito importante de metais CCC. Um último ponto que eu queria ressaltar é que quando a gente coloca um soluto, a gente quase sempre fala de endurecimento por solução sólida, né? Em baixas temperaturas é um pouco difícil prever o que vai acontecer para um metal CCC. Dependendo do soluto que a gente adiciona, ele pode até ajudar a nucleação de dobras duplas, por exemplo. Então a gente pode ter, em alguns casos, o caso de enfraquecimento por solução sólida. Quando a gente vai para temperaturas maiores, quase sempre a gente vê um aumento aí na resistência do material CCC quando a gente adiciona elementos de liga. Mas ele tem também essa característica muito particular que dificilmente a gente vê em outros sistemas cristalinos. E eu queria que vocês pensassem um pouco, então, com base nisso, por que a temperatura de transição frágil dútil ela é uma coisa tão importante, tão característica de materiais CCC, né? Com base nisso que a gente viu, a gente consegue traçar aqui um paralelo dessa alta tensão de Pyros que os materiais CCC têm, dessa forte dependência aqui da resistência mecânica com a temperatura e esse comportamento frágil em baixas temperaturas, né? Quanto mais resistente um material, menos móveis são as linhas de discordância, portanto, mais frágil esse material vai ser.